Olá, graça e paz a todos. Que Deus abençoe ricamente todos nós nesse estudo maravilhoso que irei fazer pela graça de Deus, no nome do Senhor Jesus. O título da mensagem é A Separação que Deus Aprova, ou a origem da separação. Deus gosta de separação? De jeito nenhum. Deus gosta de unidade. Jesus orou em favor da união entre os discípulos. Disse: Pai, assim como nós somos um, que eles também sejam um. E no Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus não gosta de desunião. Deus não gosta de facção. Deus não gosta de divisão. Deus gosta de união, de amor, alegria e felicidade. Onde começou a primeira separação? Podemos dizer que começou no céu. No livro de Apocalipse, o capítulo 12, versículo 7, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Deus detesta separação. Mas Deus sentiu-se que era necessário, mesmo sentindo dor no seu coração, mesmo sentindo tristeza, a dor da separação, mas foi necessário acontecer isso. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja que todas as suas criaturas em serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. No livro de Isaías, o capítulo 14, diz assim, olha: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui o profeta Isaías está falando do que aconteceu no céu. O relato do primeiro exemplo de separação. Enquanto todos os anjos obedeciam ao nosso Deus, o nosso Criador, enquanto eles eram obedientes, então tudo maravilha. Mas o pecado originou-se naquele que abaixo de Cristo era um anjo cobridor, querubim, ungido. Ele era o maestro do coral. Então esse anjo teve inveja de Jesus. Lúcifer desejava ser igual a Deus, mas não desejava o caráter de Deus, que é um caráter de amor. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo.
prostrando-se diante dele, extravasavam seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. E Lúcifer começou a espalhar o ódio, descontentamento, dúvidas sobre o caráter de Deus. E ele, como era um anjo de muita influência, começou a influenciar os anjos. E para resumir, no livro de Apocalipse fala que a terça parte dos anjos ele conseguiu arrastar. Então, antes da separação, o que vem primeiro? Vem primeiro a dúvida, espírito de descontentamento, dissensão, discórdia, inveja, ciúme, cobiça e exaltação própria. E Deus separou agora, tirou, Deus purificou o céu, porque o pecado manchou o céu. Mas Deus fez esta separação, tirando do céu pecados e pecadores. E foram lançados para cá. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, tem uma alerta para nós, uma advertência. Pelo que alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Deus advertiu Adão e Eva sobre a rebelião que acontecera no céu. E mandou que Adão e Eva vigiassem. Mas, infelizmente, nossos primeiros pais caíram na tentação. E Deus agora separa, tira Adão e Eva do Éden. E Deus vai restaurar esse Éden, esse paraíso, e vai levar os fiéis para lá. Então, depois da rebelião de Adão e Eva, a terra ficou como campo de batalha. Deus quer que seu povo mantenha-se separado. Meus queridos amigos ouvintes, o povo de Deus deve ficar separado do pecado. Deus não quer que o povo de Deus, o povo dele, viva no pecado. Eu quero mostrar aqui para vocês que os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, eles não viviam misturados. Eram parentes, mas eles viviam separados. No livro Patriarcas e Profetas, página 77. Por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A raça de Caim espalhava-se do lugar em que a princípio se estabeleceu. Dispersou-se pelas planícies e vales, onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escaparem da sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Então veja só, Satanás, que é sujo, astuto, ele aproximou os descendentes de Caim para as proximidades aonde os setitas moravam. E aí os fiéis setitas, para manterem leais a Deus, tiveram que fugir para as montanhas, para não se contaminarem. Enquanto durou esta separação, mantiveram em sua pureza o culto a Deus. Mas com o correr do tempo, arriscaram-se pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales.
esta associação produziu os piores resultados. Por isso que Gênesis capítulo 6, que diz: e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Quem eram os filhos de Deus? Os setitas. Quem eram os filhos dos homens? Os descendentes de Caim. Então aqui está. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, o primeiro exemplo de união da igreja com o mundo, o ecumenismo, foi aqui, através de casamento misto. Por isso que São Paulo diz: não vos prendais um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, não existe harmonia entre a luz e as trevas, entre a verdade e o erro. Então, o remanescente dos setitas, podemos ver aqui no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. Por isso veio o dilúvio sobre a terra. Mas Noé, a família, se mantiveram separados dos descendentes de Caim. Olha o que disse aqui Judas 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então podemos ver aqui que muitos dos setitas se corromperam, se uniram com os cainitas. Mas Noé manteve-se firme, separado. Porque Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Queridos, o pecado causa separação. Não é Deus que semeou a discórdia. Não. Não é Deus que se interessou pela separação. Não. Lúcifer é o originador do pecado. O originador da separação é Lúcifer. Olha o que disse aqui Isaías capítulo 59, o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, enquanto existir pecados e pecadores no mundo, tem que existir a separação. A separação que Deus aprova é a separação do erro para a verdade. Olha o que disse aqui Levítico capítulo 20, o verso 26, mostrando que o povo de Deus é um povo separado. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meu. Então, um povo separado é que é o povo de Deus. Povo unido com o mundo não pode ser povo de Deus. O que fez Jesus a estabelecer uma nova igreja? Jesus estabeleceu uma igreja separada. Olha só, 2 Crônicas, no capítulo 36,
Olha o que aconteceu com o povo de Deus, que era um povo separado, o povo de Israel, povo separado. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-los, porque se compadeceu de seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então, o único remédio para Israel foi mandar Jesus. Mandar o filho do dono da vinha. E na parábola diz, vou mandar o meu filho, quem sabe eles vão respeitar o meu filho. Mas o que fizeram com o filho? Mataram. Jesus disse, olha, Deus vai tirar o reino de vocês e dar a outro. Deus vai tirar a vinha e dar para outra nação que possa continuar cultivando a vinha e dando frutos. Então, quando é que se faz necessário uma separação? Quando a igreja apostata. Quando a igreja se une com o mundo. Aí se faz necessário uma separação. Jesus, ele começa a sua igreja com separação. Quando Jesus viu que o ex-cego foi expulso da sinagoga, tá? A Jesus disse, ei, vem cá, maravilha, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9, responderam eles e disseram-lhes, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Olha aí. E Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor. E o adorou. Então Jesus estava de olho nas almas sinceras de Israel. Essas almas sinceras foram expulsas de lá. E Jesus acolheu essas almas que foram expulsas e Jesus fundou uma nova igreja como? Separada. Jesus não queria. Jesus, ele não gostava e não gosta de separação, mas é necessário. João, capítulo 1, o versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus também foi expulso de lá. Como é que Jesus ia fazer uma reforma dentro de Israel? Como é que o ex-cego ia fazer uma reforma dentro de Israel? Como é que Jesus ia estabelecer, ia reformar a igreja de Israel, sendo que eles não quiseram? Eles expulsaram Jesus também. Lucas capítulo 4, olha só, Jesus sendo expulso de lá e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Olha aí, bem na escola sabatina, olha. O dirigente entrega o livro para Jesus, Jesus abre o rolo do livro e abre bem no livro de Isaías, capítulo 61. Quando termina de ler o livro, Jesus começa a explicar e eles começaram, olha, regalar os olhos.
e a ira, encheram de ira contra Jesus. Olha, defender a verdade não é fácil. É pela graça de Deus. Deus é que dá força para que o defensor da verdade a defenda de corpo, alma e espírito. Então, aí Jesus disse, Mateus capítulo 16, Jesus diz assim, olha, verso 17, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. O verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja Jesus estabeleceu aqui? Uma igreja separada. E alguém disse, Senhor, e eles? E eles? E os escribas e fariseus e a cúpula? E a elite? Mateus 15, 8 e 9. Este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, querido ouvinte, se você é defensor da verdade, gosta da verdade, não se cale. Anuncie a verdade, aconteça o que acontecer. Se você for expulso por causa de pregar a verdade, é só você procurar, orar a Deus, Senhor, mostra para mim uma classe que está ansiosa da verdade. E Deus vai te mostrar, com certeza. Ele mostrou para o ex-cego, Jesus viu também almas fiéis que estavam sendo expulsas de lá e Jesus formou uma classe separada. Enquanto a igreja judaica se manteve firme, ela teve todo o favor de Deus. Mas olha o que disse aqui no livro Grande Conflito, tá? Sobre a história da separação. A origem foi no céu, originou-se no céu a separação e ela vem continuando, vai continuando. Quando a igreja se corrompe, então, tem que separar. Olha só aqui, Grande Conflito 42. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os enganos e abominações que se disfarçavam sobre as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja. A Escritura Sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Depois de longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram se dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta, se desejavam obedecer à palavra de Deus. Então, a serva do Senhor fala aqui no Grande Conflito que as almas fiéis da igreja cristã, a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja separada, ela manteve-se separada enquanto os apóstolos estavam dentro dela. Morrendo os fundadores, aí os novos introduziram novos projetos, moldes e novas doutrinas, e aí a igreja se corrompeu. Olha, desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Então, quem ama o caminho do pecado?
vai odiar aquele que gosta da verdade. Aqui, se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Então, se para manter a união precisa sacrificar a verdade, baixar as normas, então é preferível o conflito, é preferível a separação. Então isso aconteceu no segundo século. Foi pelo afastamento do Senhor e a aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. E Roma, corrompendo-se de modo semelhante, ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe a condenação idêntica. A igreja de Deus não é prostituta. A igreja de Deus é uma virgem. Como Paulo disse, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz, olha, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então a igreja de Deus é uma virgem pura. Agora, foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a igreja judaica se tornou prostituta. Então toda a igreja que se une com o mundo, ela se torna prostituta. Então o povo de Deus é um povo separado e peculiar. Vamos aqui no tempo de Guilherme Miller. Guilherme Miller, no tempo de Ellen White, que ela era da igreja metodista, ela foi expulsa de lá do metodismo, tá? Da igreja metodista. Vamos aqui no grande conflito 375. Em todos os meus trabalhos, disse Miller, nunca tive o desejo ou pensamento de criar qualquer interesse separado das denominações existentes, ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em beneficiar a todas. Não pensei em qualquer necessidade de reuniões separadas. Todo o meu objetivo se encontrava no desejo de converter almas a Deus, cientificar o mundo da justiça vindoura, induzir meus semelhantes a fazer o preparo de coração que os habilitaria a encontrar-se com seu Deus em paz. Como sua obra tendia a edificar as igrejas, foi por algum tempo olhado com fervor. Mas decidindo-se os ministros e dirigentes religiosos contra a doutrina da segunda vinda de Cristo, e desejando suprimir toda a agitação e respeito, não somente se opuseram a ela do púlpito, mas também negaram os seus membros o privilégio de assistir a pregações sobre o assunto, ou mesmo falar de tal esperança nas reuniões de oração da igreja. Assim encontraram seus crentes em grande provação e perplexidades. Amavam suas igrejas e repugnavam-lhes a separar-se delas. Mas como vissem suprimidos o testemunho da palavra de Deus e negado o direito de investigação, de investigar as profecias, compreenderam que a lealdade para com o Senhor lhes vedava a submissão, não poderiam considerar os que procuravam excluir o testemunho da palavra de Deus como constituindo a igreja de Cristo, coluna e base da verdade. Daí, os se sentirem justificados em desligar-se dessas congregações,
E no verão de 1844, aproximadamente 50 mil se retiraram das igrejas. Olha aqui a separação no tempo de Miller. Guilherme Miller não pensava em se separar da igreja. Ele pensava em unir, levar mensagem, né? Jesus disse, olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É nesse sentido aí, a espada, ela causa separação. Assim, a irmã White foi separada da igreja metodista. A igreja metodista queria excluir Ellen White e seus pais de uma forma secreta. Mas a irmã White disse, não. Reúne a igreja, faça uma reunião de membros e leia a ata da nossa separação. Mostre o motivo por que estamos sendo excluídos da igreja. E assim, o movimento adventista começou com separação, com essas pessoas que foram separadas, da mesma forma que a igreja de Cristo foi separada da nação judaica e a igreja cristã, ela manteve-se firme. Depois se uniu com o mundo, separação continuou e continua. Quando o movimento adventista surgiu, para concluir, depois eu vou fazer uma outra live para não ficar muito grande, Serviço Cristão, página 147, e eu concluo com essa página aqui. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo, e na realização dessa obra, nossas casas publicadoras se encontram entre as mais eficazes agentes. Então, como surgiu a igreja adventista? Surgiu com os separados dos mileritas, separados das igrejas populares. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa live seja uma bênção. Nós não gostamos de separação, mas a separação é necessária, porque Deus é quem separa. Deus tira do mundo, separa, povo santo, quer dizer, o povo separado e peculiar. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça. Amém?